Esse é o Sigmund Freud. Ele nasceu em 1856 em Freiberg, na Morávia, no então Império Austríaco, e suas contribuições revolucionaram a psicologia. Em 1885, completou a sua formação médica e se tornou docente em neurologia na Universidade de Viena. No ano seguinte, Freud estabeleceu sua clínica particular em Viena. Ele viveu lá e trabalhou até 1938, quando teve que fugir, perseguido por nazismo, pois era judeu. Ele também teve vários discípulos importantes, inclusive o Carl Gustav Jung, que posteriormente fundou a psicologia analítica. Freud estudou e tratou de sintomas histéricos. Na época, a histeria pressupunha um conjunto de manifestações psicossomáticas que não tinham origem de patologia específica. Por exemplo, a dormência intermitente de um membro que não tinha explicação neurológica. A hipnose era um método terapêutico largamente utilizado na época para tratar os sintomas histéricos. No entanto, Freud não era um bom hipnotizador e logo percebeu que a descarga de emoções, que ele chamava de catarse, durante a conversa com seus pacientes, produzia um melhor efeito terapêutico. Aos poucos, Freud foi abandonando a hipnose e estruturou um método que ele chamava de livre associação, baseado em escuta e conversa com seu paciente. Estava aí fundada a psicanálise. A psicanálise trouxe vários conceitos inovadores para a época, como a teoria do inconsciente, a noção de transferência, os mecanismos de defesa psíquicos, a estrutura da personalidade e a ideia da sexualidade infantil. A seguir, nós vamos explicar cada um deles. Uma das maiores contribuições de Freud é o seu modelo da consciência humana. Freud coloca em cena a concepção de um sujeito dividido, não centrado em torno da consciência. Ele desloca a importância da consciência do indivíduo e divide o aparelho psíquico em 3 níveis: consciente, pré-consciente e inconsciente. Vamos fazer a analogia desse modelo de consciência com um iceberg submerso. Na ponta, temos uma parte imediatamente acessível a nós mesmos, a nossa consciência. Para Freud, a consciência ocupa de fato um espaço psíquico muito pequeno. Ele argumenta que consciência funciona como um órgão sensorial dos processos de pensamento e percepção do mundo externo. Ela é responsável pelos processos psíquicos do indivíduo desperto e em seu estado habitual de consciência, bem como os processos voluntários, como por exemplo agora, enquanto você presta atenção no áudio e usa a visão para ver esse vídeo. Logo abaixo desse modelo, temos uma camada psíquica que é facilmente acessível à consciência, é o pré-consciente. Para Freud, aí residem as memórias, ideias e pensamentos mais facilmente recuperáveis pelo consciente do indivíduo. Por exemplo, a refeição que o sujeito fez naquele dia, ou um pensamento que ocorreu e foi esquecido rapidamente. No entanto, a maior parte da psique fica escondida e pouco acessível à consciência. Freud considera que o inconsciente é o lugar de conteúdos reprimidos, pouco acessíveis, que por alguma razão traumática ao indivíduo foram lá alocados. Mas esse modelo não é estático e pressupõe uma psicodinâmica, onde os conteúdos podem ser trazidos para a consciência, inclusive por um processo analítico. Da teoria do consciente ou inconsciente, Freud dividiu a estrutura da personalidade em 3 partes: o id, o superego e o ego. Eles interagem formando a complexidade psíquica. Sabe aquela criança impulsiva e cheia de energia? E precisa de satisfação imediata de todas as suas necessidades e desejos, senão é aquele chororô? Pois é, esse é o id. É a parte psíquica movida pelo princípio do prazer e é desprovida de ética e valores. Está praticamente toda no inconsciente. Diferente do id, o superego é aquela instância repressora da psique. É o que nos faz ter o autocontrole e que é baseado em crenças e valores morais e sociais. Ele opera pelo princípio do dever e não do prazer.
Então, nós temos o ego, que é uma espécie de mediador entre o id e o superego, e também com a realidade. Ele atua naquilo que a gente pode fazer, do que é factível. Ele representa o consciente, mas se relaciona também com o consciente. E quando ele não está fortalecido o suficiente, alguns conteúdos sensíveis, eles podem ser reprimidos porque o ego não consegue lidar com eles. E também o ego implementa mecanismos de defesa, que nós vamos falar agora. Mecanismos de defesa. Segundo Freud, o ego cria mecanismos de defesa para explicar como lidar com os conflitos entre os impulsos inconscientes e as demandas da realidade. Isso são estratégias psicológicas que o ego utiliza para proteger-se do desconforto emocional e preservar o equilíbrio psíquico. Alguns dos principais mecanismos de defesa propostos por Freud. Projeção. Ocorre quando uma pessoa aponta nos outros uma inclinação que existe nela e que o superego reprova. Um exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de aceitar seus próprios sentimentos de raiva pode projetar essa raiva em outra pessoa, acusando os outros de serem os agressores. Outro mecanismo é a repressão. Ela consiste em manter fora da consciência pensamentos, desejos ou memórias que seriam muito angustiantes se fossem reconhecidos. Exemplo, uma pessoa que foi vítima de um acidente de carro pode reprimir as memórias traumáticas do evento e ser incapaz de lembrar dos detalhes do ocorrido. Outro mecanismo é a negação. Refere-se à recusa em aceitar a realidade e a verdade de uma situação para evitar o sofrimento emocional ocasionado por ela. Um exemplo é um fumante crônico pode negar os riscos à saúde associados ao tabagismo, rejeitando as informações sobre os danos causados pelos hábitos. Outro mecanismo é o deslocamento. Ele envolve redirecionar impulsos emocionais de uma fonte original para um alvo substituto. Um exemplo, um funcionário insatisfeito com seu chefe pode não expressar diretamente seu descontentamento no trabalho, mas descontar sua frustração em sua casa com os membros da família. Racionalização. Consiste no desenvolvimento de explicações lógicas ou racionais para comportamentos ou pensamentos que na realidade são motivados por motivos emocionais. Por exemplo, um estudante que não se preparou adequadamente para um exame e obtém uma nota baixa pode racionalizar dizendo que o exame era injusto e que a matéria não era relevante. Sublimação. Para Freud, sublimação é o mecanismo de defesa pelos quais impulsos indesejáveis e inaceitáveis são transformados, canalizados e redirecionados para atividades socialmente aceitáveis e culturalmente valorizadas. Por exemplo, uma pessoa com um impulso agressivo pode canalizar essa preferência para a prática esportiva. Para definir o complexo de Édipo, é preciso conhecer o que é sexualidade infantil e a fase do desenvolvimento psicossexual no qual isso acontece. A sexualidade infantil está relacionada à satisfação das necessidades fisiológicas e à satisfação dos desejos. Conforme a criança amadurece, novas necessidades e novos desejos surgem, assim como novas formas de atendê-los. O complexo de Édipo acontece durante os 4 ou 5 anos de idade, na fase fálica. Na fase fálica, a atenção da criança está concentrada em perceber a presença ou não do pênis. Os meninos, ao perceberem que as meninas não o possuem, passam pelo período de ansiedade de castração, que é o medo de perdê-lo. Já as meninas, por não terem pênis, acreditam que já foram castradas. A necessidade das crianças nessa fase é de atenção da mãe, e por isso começam a ter ciúmes da atenção que ela oferece às outras pessoas, inclusive ao pai. Tanto para o menino como para a menina, a mãe é o objeto de desejo.
Entendido o que é sexualidade e em qual fase ocorre o complexo de Édipo, vamos defini-lo. O complexo de Édipo acontece quando o menino enxerga rivalidade na figura paterna. O menino, ao querer a total atenção da sua mãe, deseja a morte de seu pai. A menina, inicialmente, também tem a mãe como objeto de desejo. Mas isso muda quando a criança acredita que foi castrada pela mãe, a fim de que fossem iguais, e passa a odiá-lo. Ao rivalizar com a mãe, a menina passa a enxergar o pai como objeto de desejo. Freud, lá em 1900, no livro A Interpretação dos Sonhos, fala que o que acontece durante o dia com a gente é transferido para os sonhos para ser trabalhado pelo inconsciente. Nossas alegrias, angústias, tristezas. Mas ele também fala de outro tipo de transferência, quando o inconsciente pega sentimentos vividos lá no passado e transfere para o analista. A partir daí, Freud viu que seus pacientes transferiam sentimentos que tinham lá pelos seus pais, amigos e outras pessoas em um processo totalmente inconsciente. E esse processo acontece fora do consultório também. Ao longo da vida, a gente transfere aqueles afetos vividos na infância para o nosso momento atual. Por isso, essa tendência de repetir e tornar aquilo que a gente conhece como padrões de relacionamento. Freud percebe que isso poderia ser um tratamento para as neuroses. Se o analista tem a confiança e o afeto do paciente, esse trabalho para resolver os conflitos se torna mais fácil. Então, ele vai usar a transferência para fazer essa interpretação dos dilemas daquele inconsciente para ir desfazendo esse emaranhado daqui do presente e lá do passado. Sabe essa água turva que vai perturbando os relacionamentos? Ele vai passando o tempo e essa água é como se ela se tornasse mais limpa. Um exemplo disso é, sabe aquele professor incrível para você, mas péssimo para os outros? Bom, provavelmente ele era objeto da sua transferência, lá dos seus antigos afetos, por isso ele parecia tão incrível. Mas, para quem também não achava ele lá essas coisas todas, bom, o ódio, a antipatia e o medo também estão na transferência. Quanto mais a gente conversa, se aproxima e vai ficando livre ali dentro daquela relação com o nosso professor, vai aumentando a chance dele virar alvo dessa nossa transferência como aluno. Então a gente vai reviver com eles essas relações que a gente teve com outras figuras de afeto lá do passado. Na transferência, a figura do professor ou qualquer outra pessoa da qual a gente esteja falando, ela vai ser esvaziada e preenchida com tudo aquilo que as figuras de afetos originais, lá de trás que eu falei, elas apresentavam. Então a gente não vê o professor, a gente vê uma reedição de um antigo afeto. Pensando no professor, isso pode ser uma boa estratégia para aprender, já que estudar pode ser uma forma de investir nesse vínculo. Mas em outras situações onde esse alimentar o vínculo, ele vem com investimentos não tão produtivos como estudar, o que será que pode ser feito?